Bom dia a todos. Iniciando o nosso roteiro espírita desse domingo, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, pedindo que nos inspire, que mantenha nossas mentes alertas aos ensinamentos, esclarecimentos que serão passados para nós. E esses esclarecimentos que chegam até nós através das palestras são importantes para que possamos fazer uma reflexão e incorporar nas nossas atitudes do dia a dia, fazendo que possamos evoluir cada vez mais. Vamos pedir a ajuda dos amigos espirituais que preparam carinhosamente esse trabalho, que assistam ao palestrante dessa manhã, para que ele nos transmita tudo aquilo que aqui ele veio fazer nesta manhã. Graças a Deus. Quem está conosco hoje, esse jovem aqui, Wagner Silva, da nossa casa. Ele tem o trabalho mais direcionado lá no Educandário Eurípides. Ele trabalha na área de estudos e divulgação doutrinária. E pela primeira vez ele está aqui no SEAC, aqui no salão, mas ele já está na casa aqui há alguns anos trabalhando. E hoje ele vem, então, transmitir, através da sua palestra, conhecimentos que ele vem desenvolvendo através dos seus esforços, através da sua permanência aqui na nossa casa. E ele vai falar hoje sobre um tema muito interessante, que é o espírito entre o perdão e a promessa. Wagner, seja bem-vindo e a palavra é sua. Bom dia a todos. Que o nosso mestre amado Jesus nos abençoe, para que possamos falar e ouvir do seu evangelho e dos seus ensinamentos. Quando nós buscamos uma casa religiosa, é comum nós nos perguntarmos o que viemos fazer aqui. Por qual motivo nós buscamos uma casa religiosa? A tradição tem nos ensinado a buscar as casas religiosas por dois motivos principais. Algumas pessoas buscam as casas religiosas na perspectiva de encontrarem na religião a salvação. Outras pessoas buscam nas casas religiosas a perspectiva de encontrarem uma religação com Deus, uma religação entre nós, as criaturas humanas, e Deus, o nosso Criador. Porém, dentro da doutrina espírita, estas duas buscas não são possíveis. Como assim não são possíveis? Falar em salvação dentro do espiritismo não faz muito sentido. A ideia de salvação está diretamente ligada à teologia católica e à teologia protestante. Só é possível salvar o ser humano se nós admitimos que esse ser humano está perdido ou condenado. A ideia de salvação e o seu par, a condenação ou a perdição, estão ligadas à ideia de que houve, na origem da nossa espécie humana, um casal chamado Adão e Eva, e que os erros cometidos por eles no passado pesam ainda hoje sobre nós, na forma de uma condenação, e que então as religiões seriam capazes de aliviar esta condenação, oferecendo a nós, seres humanos, a remissão do pecado, a salvação. Mas o Espiritismo não admite estas ideias, sendo doutrina partidária da evolução e da lei de causa e efeito. O Espiritismo admite que cada um de nós carrega sobre si os pesos apenas dos seus próprios atos. Também não é possível buscarmos no Espiritismo a ideia de religação com Deus. Essa é um pouco mais complicada.
Algum momento em nossas existências estivemos desligados de Deus? Não. Nós, seres humanos, nós, espíritos imortais, fomos criados por Deus e desde então vivemos juntos a Deus. Nunca estivemos separados do nosso Pai. Há momentos nos quais nós fechamos os nossos olhos e os nossos ouvidos e o nosso coração a Deus, mas Ele continua conosco. De onde então vem a ideia de que as religiões podem nos oferecer uma religação com Deus? As pessoas que advogam esta ideia se baseiam na palavra religião e na sua origem latina para justificar essa ideia. Se nós voltássemos na Roma antiga e perguntássemos a um romano qual a religião dele, ele nem sequer entenderia a pergunta. A palavra religião deriva do verbo latino religar, emendar. Se um romano partisse uma corda em 2 pedaços, quando ele amarrasse novamente os 2 pedaços, ele teria religado a corda. Daí então a ideia de que a religião é uma religação entre o homem e Deus. Mas os romanos não usavam a palavra religião para isso, apenas para amarrar 2 pedaços de uma mesma corda que havia sido rompida. Os romanos tinham o que eles chamavam de culto, culto aos deuses, culto aos antepassados, mas não tinham religião. Foi Tomás de Aquino, o primeiro grande filósofo da Igreja Católica, quem buscou o verbo religare para dar a ele a ideia de religião, e com uma ideia muito interessante. Santo Agostinho dizia: aquilo que nós cristãos fazemos religa o homem a Deus e trabalha na mesma perspectiva do pecado original. O pecado original, o de Adão e Eva, separou o homem de Deus. A religião vai ligar. Mas o Santo Agostinho usava esta ideia para opor a uma outra. O cristianismo era uma religião. As outras eram seitas. Vocês sabem qual é a diferença entre seita e religião? É que seita é o nome que nós damos à religião dos outros. Mas, no fundo, as palavras não têm diferença alguma. Quando Santo Agostinho fala em seitas, ele pega o verbo latino sectare, separar. Então, em uma jogada quase política e filosófica, ele fala: o cristianismo reata, as outras sectare, separam, seccionam. Mas o Espiritismo, através da brilhante frase dos Espíritos, nos ensina: a elevação do Espírito não está nos centros espíritas, não está no Espiritismo, está na caridade. E a caridade pode ser vivenciada em qualquer aspecto das nossas vidas, desde a vida civil até a vida religiosa nas mais diversas denominações. Se o Espiritismo não oferece salvação, se o Espiritismo não oferece religação, o que oferece o Espiritismo? No Livro dos Espíritos, a obra com a qual o Espiritismo teve o seu início, um livro de perguntas e respostas, na questão de número 1009, Kardec perguntou aos espíritos superiores: qual é o nosso destino? Essa pergunta tem respostas atípicas. Geralmente as respostas do Livro dos Espíritos são curtas. Essa questão não. Ela tem diversos textos mais ou menos extensos, com respostas. E, o que também não é comum, as respostas vêm assinadas. Então, há respostas de São Luís, e há uma resposta que me chama sobremodo a atenção, assinada pelo apóstolo Paulo de Tarso. Paulo de Tarso começa a sua resposta dizendo: gravitar para Deus, eis o destino de todos os seres humanos. A resposta é extremamente bela e verdadeira, porque o destino de cada um de nós é gravitar realmente em direção a Deus. Mas é muito difícil para nós compreendermos verdadeiramente
O que quer dizer isso? Então é possível substituir a ideia de gravitarmos em direção a Deus por uma ideia mais simples. Essa ao alcance de todos nós. O destino de cada um de nós, encarnados aqui, é buscar a felicidade. A busca pela felicidade é uma ideia acessível a cada um de nós. Todos nós que aqui nos encarnamos, buscamos uma só e mesma coisa, a felicidade. Porém, como encontrar essa felicidade? Esse tem sido o problema da história da humanidade. Todo o desenvolvimento das civilizações, todo o desenvolvimento da tecnologia, da filosofia e das mais diversas religiões tem girado em torno de uma mesma perspectiva: oferecer uma resposta satisfatória à pergunta: como nós podemos encontrar a felicidade? E muitos de nós passam uma encarnação todinha girando em torno desta busca e, o que é mais terrível, sem encontrá-la. Eu gostaria de ler para vocês uma carta que fala desta experiência. Um grupo de espíritas, amigo, em uma cidade bastante afastada de Campinas, em um dia fazendo visitações a uma comunidade extremamente pobre, em uma casa extremamente pobre, se deparou com um casal de idosos, os dois bastante velhos, e um deles, o senhorzinho, bastante doente, com câncer terminal. E havia pedido aos médicos do hospital onde havia sido internado para morrer em casa. E então este grupo de companheiros espíritas, fazendo a visitação, acabou conversando com aquele senhor e descobrindo um destes dramas familiares que enredam a vida humana em uma busca pela felicidade e que muitas vezes não é satisfeita. Esse senhor, quando mais jovem, em uma discussão com o seu filho primogênito, que à época tinha 17 anos, expulsou o filho de casa, quando ele tinha 17 anos. Já havia se passado mais de 40 anos e aquele pai não voltara a ter notícias do seu filho. E então esses companheiros espíritas sugeriram àquele senhor que ditasse uma carta. E eles iriam escrever a carta e procurar pelo Brasil afora o filho desaparecido, na perspectiva de que um dia o filho recebesse a carta. O senhorzinho não acreditou nessa possibilidade, mas, numa forma de catarse, numa forma de pôr para fora tudo aquilo que angustiava o seu coração, disse: querido filho, o nome do senhor era José Feliciano dos Santos. Ao contrário, Feliciano José dos Santos, o que é até irônico. O primeiro nome dele, Feliciano, que significa, mais ou menos, aquele que tem a felicidade. E ele disse: querido filho, não sei por onde começar. Já faz tanto tempo que o papai não sabe de você. Tem tanta coisa que eu gostaria de contar, mas não vou poder. Desde aquele dia que nós brigamos e eu mandei você embora de casa, não tive mais sossego nem paz. Eu só queria lhe reencontrar para lhe pedir desculpa, lhe pedir perdão pelo que fiz com você, meu único filho homem. Eu, mais sua mãe e suas irmãs, saímos do Pernambuco procurando um lugar melhor para viver, mas só encontramos mais dor. Parece até um castigo de Deus pelo que eu fiz com você. Hoje é só eu e sua mãe, que também já está velha e doente, que nem eu. Josefina ficou doente assim que a gente chegou aqui. Pegou malária. Na época, muita gente morria de malária por aqui. Ela também morreu. Josefina era a segunda filha. Logo depois, para aumentar o sofrimento meu, mas de sua mãe, sua irmã caçula caiu num rio e se afogou. Ficamos eu e sua mãe. A gente pensou em voltar para o sertão, mas se é de sofrer, a gente sofre aqui mesmo. Tudo que eu queria saber, filhinho, é se você estava vivo estes anos todos. O papai não vai aguentar mais muito tempo, então se um dia você receber esta carta, perdoa o seu pai. Quando eu mandei você embora da minha casa e da minha vida,
foi por orgulho. Eu tinha vergonha do que os outros iam pensar. E eu nem sabia que quando eu mais precisasse na vida, nenhum deles ia estar por perto para me ajudar. Meu filho, que Deus lhe abençoe e você possa um dia perdoar o seu pai. O filho dele, que morava em um sítio com o pai, foi para uma quermesse na cidade. Brigou e acabou dormindo na delegacia. E aquilo para o pai foi uma humilhação sem antecedentes, motivo da briga e da expulsão do filho. Com licença. Em face de tantas misérias humanas, como encontrar a felicidade? Essa é a pergunta que Kardec fez aos espíritos e que numerou no Livro dos Espíritos como 922. A pergunta é incrível. Aliás, o Livro dos Espíritos é tão bom porque Kardec sabe como perguntar. Porque se Kardec não fosse o gênio que era, teria feito perguntas desnecessárias. As respostas ofertadas pelos espíritos só são tão boas porque as perguntas são de ótima qualidade. Na questão 922, então, o Kardec tece um comentário, mais ou menos assim. Nós somos seres humanos diferentes. Temos educação e formação diferente. Muitas vezes, aquilo que faz a alegria de um é a tristeza de outro. Apesar de toda esta diferença, será que há um ponto em comum a partir do qual todos os seres humanos podem ser felizes? Apesar de cultura, apesar de religião, apesar de tradição? Essa é a pergunta. E os espíritos falam, sim. E elencam 3 elementos que constituem a felicidade humana. Primeiro, dizem os espíritos, para vocês que estão encarnados, no campo material, a felicidade requer a posse do necessário. A felicidade tem uma componente material, pelo menos para nós que estamos encarnados. A felicidade depende de que nós tenhamos acesso àquilo que é fundamental para a sobrevivência material. Prosseguem os espíritos. No campo moral, o segundo, a consciência tranquila. E o terceiro, a fé no futuro. A felicidade, então, é composta por 3 elementos, um deles é material, a posse do necessário. 2 deles são espirituais, consciência tranquila e fé no futuro. Vocês percebem o que os espíritos colocam numa resposta simples? Fé no futuro, consciência tranquila e posse do necessário constituem os 3 momentos da temporalidade ocidental. Como assim? A posse do necessário diz respeito ao presente. Eu preciso do necessário para a sobrevivência agora. Não foi no passado, não será no futuro. Os bens materiais necessários à sobrevivência, nós precisamos agora. A consciência tranquila nos remete ao passado. Problemas de consciência são problemas de desajuste com o passado. E a fé no futuro, como a própria expressão já assevera, diz respeito ao futuro. Em algo tão pequeno, os espíritos nos asseguram: a felicidade está no tempo. Está em uma relação de equilíbrio entre o passado, o presente e o futuro. Deixando de lado a posse do necessário, porque ela não será alvo da nossa análise, e nos atendo aos 2 elementos espirituais ou morais que compõem a felicidade, nós nos perguntamos: o que é necessário para uma consciência tranquila? Tendo em vista que a consciência tranquila representa 1/3 da nossa felicidade. O que cada um de nós pode fazer para manter a consciência isenta de pesos?
A consciência funciona em nós como uma tocha. Se esse salão estivesse totalmente escuro e alguém acendesse uma tocha, a luz não se projeta apenas para frente, ela se projeta para trás. Esse é o mal terrível da consciência. Mal para nós, espíritos em evolução. Para os espíritos superiores, com certeza, isso é uma bênção, é uma dádiva. Porque aquilo que eu aprendo hoje, que não é certo, joga luz no meu passado e me cobra pelo passado. Mas o que eu cometi de equívoco no passado, eu cometi quando eu não tinha consciência. Mas a consciência desperta hoje, me cobra. A consciência cobra um reacerto com o passado. Uma filósofa alemã que viveu no século passado, judia e que conheceu os horrores da Segunda Guerra Mundial, os horrores do campo de concentração, em um livro assevera. Ela se chama Hannah Arendt. Ela diz assim: o passado é irreversível. Aquilo que já aconteceu, nós não podemos modificar. Porque a nossa vontade não pode querer para trás, a gente só pode querer para frente. O livre-arbítrio que Deus ofereceu a cada um de nós não é retroativo. Aquilo que eu escolho hoje não tem aplicação para o passado. Então a Hannah Arendt fala, contra essa irreversibilidade do passado, contra a impossibilidade de mudar o que já aconteceu, nós devemos aprender a perdoar. Na verdade, há 3 caminhos que garantem ao espírito a consciência tranquila. O primeiro deles, não errar. Quem não erra, não tem problema de consciência. Vocês conseguem imaginar Jesus à noite, remoendo, eu não devia ter feito aquilo, eu não deveria ter sido ríspido ou grosseiro? Impossível. Ou pelo menos ilógico. Quem não erra, não tem problemas de consciência. Esta via para a consciência tranquila está aberta a nós? Infelizmente, ainda não. Espíritos na condição de aprendizes que somos, o erro constitui ainda parte da nossa experiência evolutiva. Há um segundo caminho que isenta o espírito de pesos na consciência. Antes de tomar atitudes drásticas e radicais, ter certeza de que esgotou todas as possibilidades ofertadas pelo amor. Então, antes de eu ser duro, antes de eu tomar uma medida drástica e radical, eu já esgotei todas as possibilidades do amor. Qual de nós, em sã consciência, pode dizer, antes de ter sido duro com o meu filho, antes de ter sido duro com o meu pai, com a minha mãe, eu esgotei todas as possibilidades que o amor me ofereceu na solução daquele problema. É muito difícil para nós. O terceiro caminho que nos resta é o perdão. Esse está aberto para todos nós. Nós, espíritos em aprendizado e que carregamos problemas terríveis de consciência, temos como porta aberta à solução destes problemas o perdão. O perdão das ofensas, muitas vezes, parece um slogan evangélico, não é? Perdoem, perdoem, perdoem para que sejam perdoados, mas não é. O perdão ocupa um espaço central no Evangelho de Jesus, e não foi sem motivos que o Mestre nos disse: reconciliem-se com os seus adversários enquanto vocês estão a caminho com ele. Vejam a história da carta. O desespero que corroía aquele pai por não ter tido a chance de se reconciliar com o próprio filho. A amargura e a dor. O perdão ocupa espaço central na doutrina espírita, pelo simples motivo de ocupar espaço central na doutrina cristã. Porém,
As tradições religiosas do passado deixaram como herança para nós uma ideia um pouco distorcida do que é o perdão. Perdão não é esquecimento. Vou falar uma coisa para vocês. O espírito não tem a possibilidade de esquecer. É possível até que de uma encarnação para outra, parte do nosso passado espiritual ou parte dos registros de memória deste passado sejam temporariamente esquecidos, mas os sentimentos e afetos gerados pelo passado, estes não são esquecidos. O perdão não pode ser esquecimento, porque tudo aquilo que nós esquecemos, mais cedo ou mais tarde, retorna às nossas consciências. O esquecimento é sempre temporário. Se o perdão não é esquecimento, o que é o perdão? O perdão é uma atitude ativa do espírito, um esforço por acomodar os desacertos do passado na vida presente. Como assim? Aquilo que nós somos hoje é uma consequência de tudo o que aconteceu para nós no passado. Os desafetos, as tristezas, as mágoas compõem a pessoa que nós somos, assim como as alegrias, assim como os sorrisos e as amizades. Não há como excluir de nós uma parte de nós mesmos. Aquilo que nós somos é construído por tudo aquilo que nós vivemos. Perdoar o passado é admitir essa parte mais dolorosa como uma componente das nossas vidas e harmonizá-la com aquilo que nós somos hoje. Por exemplo, ressentimentos advindos da infância. É muito comum que em um determinado momento da vida, a gente faça aquela análise. Eu não recebi do meu pai ou da minha mãe o carinho que eu precisava. Eu não recebi das pessoas que deveriam me compreender, compreensão. Eu recebi imposições, recebi intransigência. Isso é uma mágoa terrível. É este desacerto em relação ao passado. Perdoar o passado significa analisar. Meu pai, minha mãe, podiam, naquele momento, ter agido de maneira diferente? Meu pai, que nunca me abraçou, nem nos momentos mais difíceis, poderia ter agido de modo diferente? Ele que recebeu aquela educação machista do passado, de que um homem não pode demonstrar sensibilidade, porque sensibilidade era então sinônimo de fraqueza. Como cobrar daquele homem que fosse diferente? Mas em contrapartida, nunca deixou que eu me extraviasse pelos caminhos do erro. O que não podia me dar em carinho, me deu em orientações certas na vida. Isso é perdão, é compreender os desacertos das pessoas pelo que elas são, pela impossibilidade do ser humano de agir de modo diferente, não por maldade, mas por incapacidade. O meu filho não me respeitou em um momento no qual eu precisava da compreensão dele. Foi rude comigo, gritou comigo, você é careta, você não consegue compreender o que eu vivo neste novo momento. Mas e eu, quando tinha a idade dele, não falava a mesma coisa para o meu pai? O meu filho não consegue ainda, a minha filha não consegue ainda compreender o que é ser pai e o que é ser mãe. Compreender o que é acordar pensando na felicidade deste espírito e sofrer por não ter certeza do que ele vai vivenciar.
Por que me atormentar com isso e me magoar com ele? Ele age assim por falta de maturidade. E Deus vai abrir para ele, no momento adequado, os caminhos da maturidade. Perdoar é isso. Perdoar é perceber a maneira como as pessoas agiram para conosco e como os desacertos delas compuseram parte do que eu sou. E, principalmente, em posse dessa compreensão, me perguntar, ou nos perguntarmos, e o que eu vou fazer com isso? Eu posso ser um pai mais compreensivo, uma mãe mais compreensiva, tendo recebido dos meus pais incompreensão? Eu posso ser um filho mais obediente? Hoje que eu tenho os meus filhos e percebo como a desobediência deles me fere, me magoa. Mais importante do que percebermos como os desacertos dos outros nos compõem, é perceber como eu vou agir agora que eu percebo isso. Só assim eu perdoo realmente. Só assim eu isento os outros seres humanos da culpa e do peso. Jesus, quando perdoava, não esquecia. Aliás, me perdoem dizer, Jesus nem sequer perdoava, porque só precisa perdoar aquele que ainda se magoa. Hoje o perdão para nós é um objetivo a ser alcançado. Vai chegar um momento em que nós vamos conseguir perdoar os nossos semelhantes. Mas vai chegar um momento também, isso não é para amanhã, é para depois de amanhã. Vai chegar um momento em que a gente não vai precisar perdoar, porque a gente nem vai se ofender. Essa é a condição de Jesus. Jesus não se ofendia com aquilo que nós, seres humanos, fazíamos contra ele. Mas ainda assim, deixou para nós verdadeiros exemplos de perdão. Aquele perdão verdadeiro, que não é esquecimento. Um deles aconteceu no diálogo que Jesus tinha com Pôncio Pilatos. Era um momento extremamente tenso. Jesus havia sido preso após a traição de um amigo querido, após acusações falsas e levianas, e estava em frente ao governador romano na Judéia, Pôncio Pilatos, o homem que era o mais poderoso da região e que tinha poder de vida e morte sobre as pessoas. E então Pilatos perguntou a Jesus: você é rei dos judeus? E Jesus respondeu na sua calma, na sua tranquilidade: é você quem o afirma. Conhecem a passagem? Lembram o que aconteceu em seguida? Um soldado romano que fazia a guarda sai dos seus afazeres, vai lá e pum, esbofeteia Jesus. Vejam que absurdo, o próprio Pilatos para refletir na profundidade do que Jesus havia dito. E o soldado vai lá e pum, agride Jesus. O que Jesus fez? Virou o rosto e falou: bate aqui? Não. Quando nós falamos que Jesus recomenda que se oferte o outro lado, não é para nos entregarmos à crueldade alheia, mas é para não retribuirmos a violência com a agressividade, mas com a racionalidade e com o carinho. Jesus olha para o soldado romano e o perdoa. Como é este perdão? Jesus pergunta: por que você me bateu? Se eu fiz alguma coisa de errado para você, me diz o que foi, para que eu possa reparar o meu erro. Mas se eu não fiz nenhum erro contra você, por que você me agride? Esse é o perdão de Jesus. É necessário olharmos para o nosso passado e fazermos a mesma pergunta: por que meu marido me desrespeitou? Por que minha esposa foi fria comigo? Se eu fiz alguma coisa de errado,
é necessário eu saber o que foi, para que eu corrija o meu erro e não torne a errar. Mas se eu não fiz nada de errado, por que a agressão aconteceu? Jesus nos oferece um segundo exemplo incrível de perdão, onde ele põe a resposta para a pergunta feita ao soldado romano. É o momento mais tenso de todos, o momento da crucificação. Momento no qual Jesus, segundo o relato do apóstolo João, olha para os céus e fala: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem, eles não sabem o que estão fazendo. Por que eu fui agredido, desrespeitado? O agressor e aquele que me desrespeitava não sabia o que estava fazendo. Se ele tivesse noção do acúmulo de problemas que ele gera para a própria vida com o seu ato de perseguição, de desprezo, de desrespeito, ele não faria isso. Esta via libertadora do perdão é de mão dupla. Porque eu fiz isso contra o meu semelhante. Eu ainda não sabia que eu não podia fazer aquilo. Infelizmente, muitas vezes, apenas a conselheira chamada dor nos adverte de que determinadas atitudes não são mais cabíveis. Então, o acesso à consciência tranquila só é possível em face do perdão verdadeiro, só quando nós compreendermos o ato dos nossos semelhantes e isentarmos eles da culpa, nós nos sentiremos livres. Algumas pessoas afirmam equivocadamente que o ódio é o oposto do amor, mas não é. O ódio e o amor são sentimentos muito próximos e muito parecidos. Um exemplo é que quando a gente sente ódio por alguém, a gente se preocupa diariamente com aquela pessoa, igual a mãe daquela pessoa que a ama. Então eu acordo e me pergunto, onde estará aquele miserável que me prejudicou? E a mãezinha dele acorda e se pergunta, como está meu filho, coitadinho, será pelo que está passando? Mas o ódio me vincula irremediavelmente às outras pessoas, assim como o amor. Porém, os vínculos do ódio são vínculos de peso e que desgastam. O perdão permite que o vínculo do ódio seja convertido em vínculo de simpatia e, com o tempo, em vínculo de amor. E aí não há peso, há alívio. Porém, a consciência tranquila, por si só, não garante a nós ainda a felicidade, embora já seja um terço. Os Espíritos dizem que é necessário também a fé no futuro. E a Hannah Arendt, a filósofa a qual me referi agora há pouco, aquela judia que conheceu os horrores da guerra e os horrores do campo de concentração e que fez esse esforço sobre-humano por perdoar os nazistas, afirmou: perdoar o criminoso não significa abrir as portas para que ele cometa novos crimes, mas assumir um compromisso sincero com o futuro, para que o futuro não repita os erros do passado. Ela diz assim: perante a irreversibilidade do passado, o perdão. Perante a imprevisibilidade do futuro, a promessa. Perante o futuro que é imprevisível para nós, como uma grande cortina, nós devemos aprender a assumir compromissos. Só através da assunção de compromissos de melhoria para o futuro é possível manter a fé no futuro. Muitas vezes, tanto para nós que ainda somos jovens, para os que estão hoje começando a vida profissional, entrando numa faculdade, mas também para os mais velhos, o futuro é angustiante. Como manter a fé no futuro
se há previsões de guerras nucleares, se aqui na América Latina voltamos a ter corrida armamentista depois de mais de 60 anos sem essa tolice, se nós saímos de uma crise econômica e não sabemos se haverá outra, como manter a fé no futuro perante as incertezas morais, perante as angústias que rondam as nossas vidas? Só há um caminho que pode assegurar a cada um de nós a fé no futuro, é assumirmos compromissos. Um outro filósofo, esse inglês, do século XVII, chamado David Hume, uma vez foi chamado para resolver uma disputa. Alguém tinha um terreno, cercou o terreno e deixou lá, criando mato, criando capim. Ou seja, deixou lá inútil. Veio uma outra pessoa e invadiu o terreno e plantou. Arou o solo e fez o solo produzir. E aí começaram a brigar para saber de quem era o terreno. E chamaram o Hume para ser o árbitro da disputa. E o Hume foi claro: aquele que se envolve com a terra e faz a terra produzir é o dono da terra. Nós só poderemos ser o dono ou os donos do futuro quando nós nos envolvermos com a vida. A atividade de negligência, de cruzar os braços, apenas intensifica os problemas. É necessário assumirmos compromissos sérios com a vida. Com a nossa vida pessoal, mas com a vida da nossa comunidade. Desde o compromisso de manter a limpeza, não jogando lixo na rua, até orientar uma criança que está fazendo coisa errada. Isso é assumir um compromisso com a vida. Nós assumimos compromissos com a vida de duas maneiras. Uma é a escolha direta. Por exemplo, estar aqui nesta manhã implica em uma escolha direta. Todos nós escolhemos, espero eu, vir aqui deliberadamente esta manhã. Mas ao lado das escolhas diretas, há as escolhas indiretas. Cada vez que eu faço uma escolha, eu abro mão de muitas outras coisas. Para estar aqui hoje de manhã, em especial nós, homens, abrimos mão de ficar na cama assistindo esporte espetacular. O que talvez muitos concordem comigo, é um dos melhores passatempos do domingo de manhã. E quando tem a corrida? Aliás, isso aqui é uma prova de que estamos fazendo escolhas saudáveis para o saudáveis para o nosso futuro espiritual. Porém, a negligência, aquilo que nós abrimos mão quando fazemos as nossas escolhas, é o que, via de regra, mais compromete o espírito. Os compromissos assumidos para o futuro, geralmente os que mais pesam, são os que são feitos pela via da negligência. Suponhamos um pai de família, tem 3 filhos, um de 11, um de 12 e um de 13. E este pai de família começa a sentir a vida tediosa e percebe que falta à sua vida estímulos. O Evangelho segundo o Espiritismo afirma que quando nós sentimos tédio na vida é por causa do egoísmo, porque quem se importa com as dores do semelhante não tem tempo para o tédio. E esse pai de família, tendo 3 filhos entrando na adolescência, se acha no direito de se sentir entediado. E então escolhe fazer uma outra faculdade. Faz o vestibular e é aprovado. E é um curso que tem duração de 5 anos, e é um curso noturno. Esse pai escolhe, pelos 5 próximos anos, não estar com os seus filhos à noite. Ele escolhe a faculdade, mas esta escolha cria uma outra, que é pelos próximos 5 anos não estar presente na vida dos seus filhos. A escolha direta e deliberada gera consequências, a negligência também. No momento de adentrarem na adolescência, esses filhos que precisariam da imagem de um adulto, o pai,
não a terão. O que eu quero dizer é que esta negligência é um compromisso assumido com o futuro, tanto quanto a escolha de ir fazer a faculdade. E são essas coisas que abrimos mão, ou de que abrimos mão, nas nossas escolhas, que geralmente mais pesam no nosso futuro espiritual. Quando vamos escolher os compromissos que assumiremos para o futuro, é fundamental que a gente se pergunte qual é a nossa essência. Se eu sou um ser material, vivendo vida efêmera e que acabará, faz total sentido fazer escolhas transitórias e efêmeras e que acabarão com a minha vida. Mas, se eu sou um ser espiritual, vivendo temporariamente uma experiência carnal ou material, é incoerente que o centro das minhas escolhas seja a vida material. É necessário termos em vista a nossa realidade espiritual. As escolhas que garantem um futuro espiritualmente melhor são aquelas que se preocupam com o futuro, não da matéria, mas do espírito. Aquilo que hoje no Espiritismo nós chamamos comumente de reforma íntima e que nas obras da codificação os espíritos designavam como transformação moral. A transformação moral é o compromisso com o futuro que cada um de nós deve assumir para que possa acreditar no futuro. Essa transformação moral não consiste em vestir uma roupa hipócrita de santidade. Não. A transformação moral implica numa autoanálise e percepção das minhas falhas pessoais, aquilo que hoje nós chamamos de autoconhecimento. Porém, o autoconhecimento é apenas o primeiro passo. Muitas pessoas equivocadamente falam: eu já fiz o meu autoconhecimento. Problema resolvido. Eu já sei que eu sou um bruto, arrogante e que tenho desprezo pelos outros. Acabou a reforma íntima, acabou a transformação moral. Já ouviram falar da síndrome de Gabriela? Conhecem aquela música? Eu nasci assim, eu cresci assim. Tem gente que acha que isso é bonito e fala: eu sou assim mesmo e quem quiser gostar de mim, que goste como eu sou. Isso é um absurdo. Nós não somos obrigados a aturar a grosseria dos outros, a violência dos outros, assim como ninguém é obrigado a aturar a nossa arrogância e o nosso desprezo. O conhecimento de si não faz sentido sem a proposta da transformação de si. O conhecimento ou autoconhecimento é o primeiro passo, mas sozinho ele é só um passo. É necessário o esforço seguinte, o esforço de auto-melhoramento. Auto-melhoramento é cuidar da minha vida, não da vida dos outros. Sabem por quê? Porque eu não posso melhorar o meu semelhante. Se Jesus, em todo o seu amor e em toda a sua bondade, aparecesse aqui agora e falasse: Wagner, eu vou te melhorar, ele não poderia. Porque a melhora de um espírito cabe apenas a ele mesmo. Então é necessário deixarmos que o semelhante viva a sua experiência de transformação e cuidarmos da nossa. Porque se cuidar da vida alheia nos tornasse espíritos felizes, não haveria uma única lágrima no nosso planeta. Porque nós somos espíritos calejados da fofoca, calejados da tortura e da perseguição ao próximo, e espíritos ainda desconhecedores do caminho do trabalho em si mesmo.
Essa é a proposta de renovação da doutrina espírita, o trabalho conosco. Mas será que deixar o próximo entregue a si mesmo e ao seu trabalho de transformação não é egoísmo? Não. Egoísmo é cruzar os braços quando as pessoas nos pedem ajuda. Mas cuidar da minha vida não é egoísmo. Eu tenho o direito sagrado de impedir que as outras pessoas atormentem a minha vida com os pesos e os fardos que são delas. Não tenho o direito de colocar nas costas dos outros os fardos que são meus. A evolução do espírito é um processo solidário. Cada um de nós com o seu fardo, erguendo aquele que está caindo ao nosso lado, incentivando um outro que se levante e, principalmente, abrindo os ouvidos à exortação do próximo. Porque, às vezes, a gente cai na ilusão de que devemos apenas ajudar, ajuda aqui, e que nunca precisamos de ajuda. Isso é arrogância. Jesus nos ensinou, não existe ninguém tão pobre que não possa oferecer algo ao semelhante. E não existe ninguém tão rico que não precise da ajuda de alguém. Aquele que acha que deve apenas ajudar e que não carece de ajuda, já está com um problema, no qual carece de ajuda. Então, isso também, como o perdão, é uma via de mão dupla. Eu não preciso assumir os pesos que são dos meus semelhantes, e com o qual eles terão de aprender a lidar. Mas eu também não tenho o direito de transferir os meus pesos para os outros. O meu dedo não pode ser apontado para o semelhante na forma de acusação. Eu sofro por sua causa. Mentira. Eu sofro por minha causa. Eu escolhi a dor e a mágoa ao invés do perdão. E quando algum dedo aponta para mim e diz, eu sofro por sua causa, também não é verdade. Sofre porque escolheu a mágoa ao invés do perdão. Assim como eu não posso acusar o meu semelhante, eu não posso aceitar as acusações. O problema é novamente de consciência. A nossa consciência, sobrecarregada com o peso dos nossos erros e dos nossos equívocos, aceita o peso dos outros. Quando nós começarmos esse trabalho de perdão e de compromisso sério com o futuro, o nosso futuro espiritual e o futuro do nosso planeta, esse compromisso de transformação moral, isso começa a se modificar. Esse não é um trabalho fácil. Essa proposta de felicidade apresentada na questão 922 do Livro dos Espíritos não é fácil. Se fosse fácil, todos nós faríamos. Ela é dura porque ela requer que cada um de nós revire todo o passado de dor que nós carregamos. O passado de frustrações, o passado de amarguras desta encarnação e de encarnações passadas. Mas esse é o único caminho para a felicidade. Quando nós nos decidimos a isso, muitas vezes fraquejamos. Quando a coragem e a força estiverem escoando e a gente estiver se sentindo fracos, existe um elixir moral que restaura as forças do espírito. Ele se chama oração. Os espíritos falam para Kardec, consequentemente falam para nós, que a oração não remove os problemas da nossa vida, mas redobra as nossas forças para vivenciá-los e transformá-los. Quando nós estivermos nos sentindo desanimados, cansados e fracos, não tenhamos dúvidas, vamos rezar, vamos pedir ajuda a Deus e aos nossos amigos espirituais, porque eles vão nos ajudar a buscar novas forças. E quando a força nova chegar
e a alegria bater às nossas portas, vamos rezar novamente e agradecer. A gente só convida Jesus para as nossas vidas no momento de dor. Mas não precisa. Quando formos para uma festa, Jesus, eu vou para a festa. E eu queria tanto, mestre, que o Senhor viesse comigo. Que o Senhor compartilhasse não apenas da minha dor e da minha infelicidade, mas também da minha alegria. Jesus, hoje é o meu aniversário de casamento. Depois de 30 anos de acertos e desacertos, nós continuamos juntos e vamos celebrar. E eu queria que o Senhor viesse à nossa festa. Às vezes, a gente acha que Jesus não gostava de festa, mas o primeiro relato de um ato miraculoso de Jesus aconteceu em uma festa. Jesus é um espírito alegre e feliz. Se os evangelhos o relatam como um homem triste, sombrio e pesaroso, é a tradição da época. A tradição da época de Jesus não sabia ainda valorizar a alegria e a felicidade. E o grande esforço de Jesus é isso, para valorizarmos a alegria e a felicidade em nossas vidas. Esta alegria e esta felicidade são possíveis, mesmo em face dos problemas mais terríveis. Aquela história que eu li a carta para vocês no começo tem um desfecho feliz. Um dos companheiros daquele grupo espírita, por ser funcionário público, tinha acesso ao Cadastro Nacional de Pessoas Físicas, o cadastro do CPF. E então buscou em todo o país pessoas que se chamassem Francisco Ambrósio dos Santos, o filho desaparecido. E encontrou umas 12, 13 pelo país todo. Aquele grupo de espíritas expediu cartas para todas as pessoas no país que tinham esse nome. Algumas cartas nunca retornaram. Outras retornaram parabenizando o grupo. Parabéns pelo que vocês estão fazendo. É uma atitude louvável. Porém, uma das cartas que retornou era a do filho desaparecido. O filho desaparecido, então, foi à cidade na qual os pais se encontravam. Infelizmente, quando chegou lá, o pai já havia desencarnado, mas ainda encontrou a mãezinha viva. Ficou algum tempo por ali e travou contato com os amigos do grupo espírita. E depois de vender a casinha na qual a mãe morava, retornou para a sua cidade. E sabem o que é mais impressionante? É que o filho desaparecido levou consigo o próprio filho, o neto. E o neto se chamava Feliciano José dos Santos Neto. Aquele filho que havia ido embora da casa do pai, quando teve o próprio filho, colocou no filho o nome do pai que o havia expulso de casa, no sinal claro de perdão. E depois de algum tempo, ele escreveu uma carta a esse grupo espírita, carta que, para encerrar a nossa palestra, leio para vocês. Olá, amigos do grupo espírita Casa do Caminho. Ainda estou muito triste pela morte do meu pai, mas, ao mesmo tempo, estou muito feliz por ter reencontrado minha mãe e ela estar morando comigo aqui em Brasília. A cidade na qual o pai estava ficava a 1.800 quilômetros de Brasília. E esses espíritos tinham estado separados por mais de 40 anos, por causa não de 1.800 quilômetros, mas por causa do orgulho e do egoísmo. Durante minha vida toda, esperei que um dia isso fosse acontecer, que eu reencontrasse minha família. Infelizmente, só reencontrei minha mãe. Eu tenho lido sempre os livros que vocês me deram, principalmente o Evangelho, que é mais fácil. Estou gostando muito desse livro e rezo a Deus todos os dias para que tudo o que está escrito nele seja verdade, porque só assim eu poderei um dia reencontrar o meu pai e lhe pedir perdão
por ter sido um filho teimoso e rebelde e ter causado tanta dor para a minha família. Eu e o neto achamos um centro espírita aqui em nossa cidade. Nós vamos lá toda terça-feira para a palestra. E agora vamos começar o estudo. Nós estamos gostando muito. O pessoal lá é muito bacana e ajuda a gente a entender umas coisas difíceis no Livro dos Espíritos. Meu maior desejo agora é fazer logo este estudo para poder ajudar nas atividades do centro, na esperança de que um dia eu possa fazer por alguém o que vocês do Grupo Espírita Casa do Caminho fizeram por mim e pela minha família. Só escrevi mesmo para dizer que está tudo bem com a mãe e com a família. Então já vou terminando por aqui esta carta. Que Deus abençoe a todos vocês e que Deus abençoe o Espiritismo, que deu um novo sentido para a minha vida. Francisco Ambrósio dos Santos. Que Jesus nos abençoe e tenhamos todos um bom domingo e uma boa semana. Obrigado. Nós agradecemos ao nosso companheiro Wagner da Silva, daqui de Campinas mesmo, por esses momentos de reflexão, por esses momentos de sabedoria e de iluminação para todos nós. Obrigado, Wagner. Obrigado também pela presença de todos aqui neste domingo, nesta manhã maravilhosa. E vamos então agradecer em uma oração que enviamos a Deus, nosso Pai, por esses momentos maravilhosos. Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, obrigado por esses momentos maravilhosos entre amigos, onde podemos colher ensinamentos, o convívio com as outras pessoas, as pessoas que nos cercam, que por alguns momentos também nos fazem felizes. Obrigado, Senhor, pelo sol que ilumina a nossa cidade, o nosso país, por essa temperatura amena que estamos recebendo, suavizando, Senhor, os nossos caminhos, suavizando os nossos sofrimentos que porventura ainda carregamos. Esteja com os nossos familiares e com os nossos amigos, que quando retornarmos, tudo possa estar bem, Senhor, e que tenhamos todos uma boa semana e assim possamos nos preparar para o próximo domingo. Obrigado, Senhor. Próximo domingo que vai falar para nós é Francisco Espírito Santo, da cidade de Catanduva. Um bom domingo a todos.